Olá, eu sou Amanda Verjovski e esse é o WMcast, o seu podcast de comércio exterior desenvolvido pela WM Trading. Hoje nós vamos falar sobre diversas fontes solares, não só solares, mas diversas fontes de energia renováveis, eventualmente hidrelétrica, eólica, com um time de peso da Voltcom. Estamos aqui com Bruno Rocha, diretor de novos projetos, e Eduardo Maiocchi, diretor de implantação. Sejam muito bem-vindos e muito obrigada por terem aceitado o convite de bater um papo com a gente. Obrigado, Amanda. A gente da Voltcom que agradece e vamos ter aí alguns bons minutos aqui de discussão, né? Com certeza. Obrigado, Amanda, também pela oportunidade, né? Eu sou diretor de implantação da Voltcom, sou engenheiro eletricista por formação, né? E viemos trabalhando aí com diversas fontes. Eu acho que nossa estrutura, né, hoje nos capacita e nos traz qualificação para transitar, né? Trabalhei com construção de usinas hidrelétricas, operação e manutenção também de usinas hidrelétricas, da mesma forma, né, parques eólicos com construção, operação e manutenção, e mais recente, né, que o momento clama, né, que é a fonte solar, que predominantemente tá com um CAPEX mais competitivo, né, em função do atual momento do setor elétrico, né? Então, acho que a gente vai ter uma boa troca aqui de bate-papo aqui, de informações. Legal. Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre sua experiência. Queria que os dois contassem sobre a trajetória e depois a gente vai falar um pouquinho de desafios, perspectivas, enfim. Perfeito. Eu sou o Bruno, né? Sou engenheiro civil de formação. Tenho 20 anos de setor elétrico. Antes de iniciar a carreira no empreendedorismo, né? Com a criação da Voltcom, eu passei por grandes empresas do setor elétrico, Votorantim Energia, que hoje é Auren, né? Trabalhei quase 10 anos lá na área de engenharia, era gestor de engenharia da Votorantim Energia. Trabalhei no Grupo CSN, na CSN Energia, também desenvolvendo projetos de geração, muito focado em projetos de geração, e aí diversas fontes, né? Vou remontar aí aos anos de 2008, 2010, então, naquela oportunidade, outras fontes eram fontes mais, vamos dizer, competitivas do que as atuais, né? Trabalhei na empresa de pesquisa energética do Ministério de Minas e Energia, passei lá 2 bons anos, né? Foi uma experiência boa no setor público, mas vi que minha vocação era o setor privado e, enfim, no empreendedorismo, né? do setor elétrico. E aí a gente resolveu, em 2019, a gente iniciou um grupo Sunny Power, né? Que compõe 2 empresas, a empresa de serviço, que é a Voltcom, e a empresa Japi Energia, que é a empresa de construção de usinas fotovoltaicas, né? Então, essa a nossa experiência e estamos abertos aqui para discutir tendências, etc. Eu não tive tanto trânsito em empresas assim como o Bruno, né? Eu tive 20 anos de Grupo Votorantim. Os últimos 16 anos foi Votorantim Energia, que hoje ela é Auren, né? E foi lá que eu tive a oportunidade de trabalhar em construção e operação e manutenção de diversos ativos, de diversas fontes, né? E nós concomitamos uns 10 anos, né, Bruno? Isso aí. O Bruno na retaguarda da engenharia e eu no front da implantação. Legal. Né? Então, a gente tinha a filosofia de operação e manutenção. O Bruno, junto com a equipe, engenheirava essa filosofia. Eu implantava e fazia o handover com operação e manutenção, todo o aspecto, né, de documentação, treinamento do pessoal. Então, tinha uma janela que a gente já estava com a equipe de operação e manutenção pronta, antes mesmo de entregar. Bem na parte final de montagem eletromecânica, de equipamentos, a parte de comissionamento inteiro, a gente tinha esse cuidado, esse zelo, para que quando a equipe de operação e manutenção recebesse o ativo para operar, ela já estava ali inteirada de todos os pontos, né? E esses eram pontos assim que geravam muito valor, porque a gente fazia o treinamento na prática, né? Então, o final da montagem eletromecânica e o comissionamento,
os operadores ali, os mantenedores, eles já estavam jogando ali com a gente, lado a lado. A responsabilidade ainda era da implantação, mas o pessoal da operação e manutenção já estava junto ali para receber o ativo. Ótimo. Não, bom, aqui a gente falou de várias fontes de energia. Eu queria que vocês dessem uma perspectiva, especialmente dado todo o contexto que a gente vem acompanhando ao longo do tempo, especialmente mudanças de legislação, teve até o Réveillon do solar um tempo atrás. Então, assim, o mesmo setor solar, ele está passando, né, por uma nova fase, eu diria assim. Eu gostaria que vocês permutassem um pouco esses assuntos, falassem especialmente de outras fontes e como que vocês enxergam as perspectivas daqui para frente com relação a energias renováveis. Bacana. Hoje, né, é notório que as fontes renováveis, né, eólica, tanto quanto solar, são as predominantes aí, né? Então, diversos nossos clientes, né, a gente percebe claramente a busca por desenvolvimento de projetos por fonte solar e fonte eólica, né? Isso é dinâmico, né? A gente percebe enfim, a minha experiência de 20 anos aqui do setor, eu percebo claramente uma dinâmica muito grande. Então, em algum momento o governo dá um incentivo para uma determinada fonte, aí torna-se mais competitiva. O custo da implantação de determinada fonte também, ela sofre um ganho de escala e passa a ficar também mais competitivo, enfim. Então, nessa minha trajetória, por exemplo, eu vivenciei o início dos leilões do governo que ele promovia lá no começo dos anos 2004, 2005. Então, era naquele momento pós-racionamento, então era uma necessidade grande de aumentar o parque gerador, né? Então, a fonte termoelétrica foi uma opção daquele momento e que predominou durante ali alguns anos, né? 2, 3 anos. Até óleo combustível, depois na sequência veio o gás natural. E aí nessa esteira veio o Proinfa, né? E aí incentivando as fontes alternativas, aí biomassa ensaiou ocupar um espaço também, né? Mas, enfim, como toda fonte tem seus benefícios e dificuldades, né? Então, a questão de dificuldades da biomassa, enfim, da própria biomassa, das usinas de açúcar e álcool, né? E aí veio a eólica, realmente, a eólica despontou ali, né? Acho que por volta do ano de 2009, 2010, 2011, então passou a ser uma fonte, ganhou escala, né? Fabricantes se instalaram aqui no Brasil, o governo realmente incentivou, né? E a fonte solar veio na esteira logo depois, né? Com um ganho realmente da escala, né? O custo do megawatt instalado muito mais baixo, absurdamente. E aí realmente dominou, né? Então a predominância da solar, eu acredito que nos próximos anos se mantém solar com uma predominância grande, mas eólica tem seu espaço também. Agora, o recurso solar, ele é o recurso energético, ele é bastante democrático, né? Então ele está espalhado geograficamente no Brasil inteiro, bastante competitivo. Então no Nordeste, Norte de Minas, em São Paulo, a gente tem usina de geração centralizada do estado de São Paulo, né? Então, é um recurso bastante democrático e com essa dificuldade de geração centralizada, de margem de escoamento, principalmente na região Nordeste, restringe um pouco a fonte eólica, porque a transmissão precisa ir aonde está o recurso eólico. O recurso solar, como é bastante democrático, então eu consigo instalar uma usina próximo aonde tem uma margem de escoamento ainda disponível. E eu queria só te interromper, queria que você falasse um pouco também sobre o CAPEX do projeto. As usinas eólicas, elas têm uma potência instalada naturalmente maior, né? Até porque aerogerador, ele gera muito mais energia do que uma placa solar, lógico. Mas assim, eu queria que você explorasse um pouco isso em termos de perspectivas. Então, para o futuro, espera-se que sejam construídos mais parques eólicos
ou que se mantenha esse ritmo e essa constância de parques solares? E por quê? Bom, eu enxergo que o parque fotovoltaico, as usinas fotovoltaicas vão, olhando para o futuro, vão continuar sendo predominantes, né? A fonte eólica, como eu estava falando, né? O recurso eólico, ele é dado, é localizado. Ele então, é concentrado, é numa chapada, né? É no interior do Nordeste. Então, você precisa levar toda a infraestrutura para ali, de transmissão, né? E isso não é algo tão simples, a gente está vendo atualmente, né? E, além disso, tem toda a questão, queira ou não, de infraestrutura. Você tem que levar uma peça de uma pá de 50, 60 metros de comprimento. Então, você precisa... E, normalmente, esses locais de fonte eólica estão em lugares mais ermos, assim, do interior do Nordeste. Sem falar no seguro, né? Porque são pás que são extremamente caras. Exato. E você precisa coordenar de ponta a ponta o seu transporte. Exatamente. Nesse sentido, a gente está falando de um alto valor agregado e também, assim, de um equipamento fundamental na manutenção da usina. Sem então, dúvida. que ele não pode sofrer nenhum tipo de Exato. dano. E esse é um fator sensível que mexe o ponteiro do CAPEX e o risco do projeto, né? Quando você olha as 4 fontes, né, térmica, eólica, solar e hidrelétrica, naturalmente você tem aqueles fatores comuns aos 4. Primeiro, recurso, o que eu vou ter de insumo para gerar. Segundo aspecto, o ambiental, né, o que isso vai trazer de impacto. Terceiro, o CAPEX, que é isso que a gente está conversando agora. E o quarto, qualificação de mão de obra para operação e manutenção, quando a gente olha a perenidade do negócio. Então, assim, falando de hidrelétrica, assim, os aproveitamentos, né, hoje já foram muitos aproveitamentos os melhores na década de 50, 60, 70, já foram, os melhores aproveitamentos já foram. Hoje o que tem de oportunidade a gente entende no aspecto de repotencialização, né? Mas quando você coloca impacto ambiental e CAPEX, ele destoa um pouquinho da curva da normalidade quando a gente compara todas as fontes. Quando você entra numa térmica... Por que ele destoa? Ele destoa porque é um impacto muito relevante, né, no meio ambiente. Você tem um custo elevado para instalar, né? Então você tem obras de estruturas civis e montagem eletromecânicas muito significativas. De repente você tem uma necessidade de implantar linha de transmissões com extensões quilométricas, né? Então isso eleva o valor do CAPEX. Sem falar na perda de energia que você acumula nessa transmissão, né? Exato. Sem dúvida. E aí, quando eu comparo com a fonte eólica, né, o que o Bruno estava falando, ele é um recurso que ele está mais centralizado, que ele, naturalmente, o equipamento ele exige uma predominância de direção de vento e uma intensidade de vento. O solar, ele está, como o Bruno falou, demograficamente, né, ele está espalhado, né, por toda a região do país, que é muito favorecido nesse recurso. E o CAPEX, né, que a gente está conversando aqui, quando você compara as fontes, a complexidade de você instalar uma hidrelétrica é muito maior do que você instalar um eólico, que por sua vez tem a complexidade muito maior do que instalar um parque solar, que é uma montagem. E quando a gente fala de operação e manutenção, a qualificação de mão de obra que eu preciso, por exemplo, numa hidrelétrica, ela é muito maior do que uma qualificação de mão de obra que eu preciso trabalhar num parque solar. Queimou uma placa, eu vou tirar um módulo e vou colocar outro. É uma porca e uma contraporca que segura. Se eu preciso trocar um mancal de uma turbina hidrelétrica, eu não preciso só de qualificação, eu preciso de experiência, né? Às vezes, a condição de implantação daquele empreendimento, o solo ainda está acomodando. Então, você imagina, toda uma estruturação, uma estrutura de geração. Normalmente, você tem a ilha de geração girando, estou te falando assim, de turbinas de 300 toneladas a mais de 1.200, 1.500 toneladas girando, e você precisa estar com o alinhamento do eixo certinho, porque senão, em que tipo de qualificação de mão de obra isso requer, e quando tem uma geração, né, numa modalidade solar. Então, o solar, nos próximos anos, ele está cada vez mais competitivo, e eu concordo
né, essa leitura, né, de cenário que vai ficar imperando, a fonte solar vai ficar imperando aí nos próximos anos tranquilamente. Eu queria fazer um parênteses aqui. A despeito dessa competitividade da fonte solar, as outras fontes também têm seu papel relevante, né? Talvez elas não sejam mais, nos próximos anos, a fonte predominante, mas... Ainda há oportunidades. Ainda há oportunidades, certamente. Ainda serão, certamente, construídas novas hidrelétricas, né? Parque eólico, com certeza, né? Porque é competitivo, né? Parque eólico tem bastante competitividade também. E, inclusive, termoelétrica por questões de segurança energética. Né? Então, você ter um parque gerador onde você pode contar não só com as fontes renováveis, porque a fonte renovável tem uma característica intrínseca que a gente não controla o recurso disponível no momento que a gente quer. Né? Já termoelétrica, hidrelétrica com reservatório, a gente tem essa possibilidade. Então, tem o seu lugar, né? É uma composição, né? Exatamente. Agora, eu senti falta de um tema que está, assim, em todas as discussões, em todos os fóruns que a gente tem ido, que é sobre hidrogênio verde. Eu queria que vocês explorassem esse assunto, até porque muito se fala, assim, não sei se sabe tanto disso, né? Então, assim, a gente está num momento ainda assim tateando. Então, eu queria que vocês explorassem um pouco esse tema e dessem a opinião de vocês. É viável, não é viável? O que a gente precisa, o que a gente vai precisar mover? Fala-se que o Brasil eventualmente vai ser um exportador de energia. E aí? Como que a gente pode enxergar isso? Bom, eu acho que o hidrogênio, né? O hidrogênio verde, né? Que a gente tem discutido da mesma forma que surgiu a fonte eólica, que veio engateando, tinha o primeiro fabricante a se instalar aqui no Brasil, acho que foi na década de 90 ainda, a Volben, né? Não tinha nada. De aero, né? De aerogerador, não tinha nada aqui e praticamente não conseguia fornecer para quase nada, né? Mas foi uma aposta, né? E foi se estudando essa fonte, foi aprimorando, aí novos fabricantes entraram, a tecnologia se aprimorou, ganhou escala, ganhou competitividade. Teve incentivo do governo através do Proinfa. Incentivo do governo, exatamente. E isso aconteceu ao redor do mundo também, né? Bom que se diga, Estados Unidos, enfim, Europa. Eu acredito que o hidrogênio verde, enfim, como uso de combustível, né, é algo que está na discussão da economia global, né? Então, a gente vê temas de mudanças climáticas, a necessidade de descarbonização da economia, né, globalmente, e, obviamente, está se buscando alternativas. O hidrogênio seria uma delas, né? Então, o que a gente tem visto, né, de nossos clientes e até de colegas de outras empresas de consultoria, etc. Existe uma série de projetos sendo estudados nesse momento no Brasil, né? Principalmente próximos a portos da região Nordeste, né? Com esse viés de desenvolver uma indústria ali de produção de hidrogênio verde, aproveitando para exportar para a Europa, Japão, enfim, né? A Europa passando por um momento difícil de... Mas desculpa te interromper, em quanto tempo? Qual que é a perspectiva temporal que vocês enxergam para esse ramp-up, para esse crescimento, para essa difusão? Eu vou voltar para a história da eólica, porque para mim isso é muito emblemático. Em 2008 eu estava na EPE, a gente discutindo, e acho que ia lançar o primeiro leilão que ia envolver a fonte eólica. Em 2009, a gente extremamente cético, achava que não ia ser... Não ia vingar. Não ia vingar, que aquilo ali ia ser dali X anos. Em 2009 saiu o leilão foi um sucesso. Em 2010, 2011, veio forte a fonte. Então, assim, surpreende, essas previsões é extremamente difícil, né? Mas eu diria que são projetos de infraestrutura, projetos grandes, complexos, e que a tecnologia tem sido, vamos dizer assim, aprimorada a todo momento, né? Onde vai se utilizar esse hidrogênio, né?
propulsão a navio, célula combustível em veículos, enfim. Então, tudo isso vai ditar, eu acredito, o ritmo de quão veloz vai ser. Eu acredito que em 5 anos a gente vai ter aí projetos em andamento, em escala comercial. Né? Acho que vale reforçar, né? Tecnologia consagrada, indiscutível, né? Quando você olha matriz energética a nível mundo, nem todos os continentes, né, América do Norte e Europa, têm os recursos que o Brasil tem de forma natural. E muito se usa energia para aspectos de climatização, efeito térmico, né? Então, o hidrogênio verde, né, pegando carona nessa questão da descarbonização, né, ele é uma fonte necessária, né, para que a gente diminua consideravelmente a emissão de particulados, enfim, contribua aí para uma qualidade melhor da energia e da gestão energética no mundo como um todo. Mas e aquele argumento contrário de que você precisa de mais energia para gerar energia feita de hidrogênio do que energia em si gerada por ele? Na verdade, você precisa... Por que é verde? Porque você gera o hidrogênio utilizando energia de fontes de recurso natural. Então, você faz a separação das moléculas utilizando energia através da eletrólise, né? E aí, você gera energia para fabricar um gás para gerar energia. Parece que a conta não fecha, né? Em termos de mobilidade, falando da janela de 5 anos, né, eu acho que é uma realidade mais consistente em termos de Brasil, nível nacional, para mobilidade, mas para outras regiões do mundo, eu acho que contribuindo, né, convergindo com a descarbonatização, né, da matriz mundial, ao invés de você queimar gás natural, né, você queima hidrogênio verde, você consegue, né, chegar nesse ponto. Um net melhor. Exato. Tem essa questão aí da produção de energia, você gasta mais energia. Tem uma questão, acho que importante, que na verdade, o hidrogênio, contribuindo para essa descarbonização, né, da economia global, a ideia é você ter uma fonte de recurso energético com carbono neutro. Ou seja, eu utilizo a fonte renovável, que é uma fonte de carbono neutro, e produzo um combustível que vai ser utilizado, que é também, vamos dizer, a sua cadeia, né, integral, a fonte de energia que vai gerar aquele hidrogênio. Porque hoje a gente produz hidrogênio através de hidrocarbonetos, né? Só que você gera CO2, então você não é carbono neutro, né? Então, a ideia é utilizar fontes de energia renovável para que essa cadeia seja de carbono neutro, né? E isso sim vai ajudar a descarbonização da economia. Então, acho que a ideia o viés é mais esse, né? Vocês falaram muito da mobilidade e a gente sabe que vocês estão, inclusive, estudando sobre isso, né? Sobre o uso de fontes renováveis para que sejam aplicadas na mobilidade urbana. Eu queria que vocês comentassem um pouco disso. Perspectivas, então assim, às vezes a gente vê um carro com uma placa solar, movido a placa solar, então o que é isso? Em quanto tempo a gente vai ver isso? Legal. Sem dúvida, inclusive a gente está participando de um projeto de eletrificação de uma frota de ônibus, né? De transporte coletivo. Transporte coletivo na cidade, uma região metropolitana. E a gente está vendo que isso tem sido uma realidade cada vez mais premente, né? Se eu não me engano, em Salvador, a gente viu já frota de ônibus elétrico, aqui em São Paulo, capital, está também se implementando. Em termos de mundo, em Bogotá, na Colômbia. Então, assim, a gente entende que essa inserção do carro, da mobilidade, né, urbana, com o carro elétrico, e inclusive com outras formas de se locomover, né? A gente vê uma cidade feita de São Paulo, pessoal com patinete, enfim, né? Buscando outras formas dessa... Mas voltando para o interesse do setor elétrico, a inserção do carro, né? Vamos dizer, do transporte movido à eletricidade vai trazer uma série de benefícios, né? A gente, como o Eduardo Marco falou,
Isso é uma realidade. É uma realidade. Já é uma realidade. Já é uma realidade. A gente vê carro, montadores chineses aqui no Brasil já fornecendo a um preço mais barato do que certos carros a combustão. Exato. Enfim, então... Agora, isso acontece de forma gradativa, né? Vai se instalando a infraestrutura de carregamento, de carregadores, em postos de combustíveis, em shoppings, etc. Então, você vai ficar mais seguro de ter um carro elétrico, 100% às vezes carro elétrico, né? Nem híbrido, com a infraestrutura já estabelecida, né? Que você sabe que você pode sair daqui de São Paulo, ir para Jundiaí, por exemplo, que você vai e volta, vai encontrar no meio do caminho postos que tem carregadores elétricos. Então, tudo isso vai fomentando, né? Legal. E agora, voltando um pouquinho para o setor solar, a gente viu alguma pequena migração nos últimos tempos, especialmente quando a gente fala de CAPEX, né, investimento. Então, diferenças entre a natureza dos projetos. Então, como vocês falaram, a fonte solar ela é muito democrática, né? Especialmente no Brasil. Mas a gente vê que os projetos, as usinas, elas têm características diferentes. Elas podem ser de geração centralizada, elas podem ser de geração distribuída. Partindo do atual contexto, então a gente está em março de 2024. Quais são as perspectivas? A gente vai ter muitos novos projetos de GC? A gente vai ter muitos novos projetos de GD? Dos dois? O que vocês acham? Quer comentar, mano? Eu posso começar e você vai me complementando. Eu acho que os últimos 2 anos a gente teve uma janela hidrológica mais extensa, né? E, consequentemente, o nível de reservatório, como a nossa matriz ela é predominantemente hidrelétrica, teve uma elevação, né, dos níveis do reservatório e isso forçou, né, teve como consequência o preço, né, o PLD de energia, ele reduziu. E obviamente, né, todo projeto ele precisa ser remunerado, né? E como isso interfere na taxa interna de retorno, muitos investidores, né, tiraram um pouco o pé nesse momento. Então, quem decidiu lá atrás por investir vai terminar, né, de investir, mas aqueles novos empreendimentos, eles por enquanto, a gente percebe que ele não está na mesma velocidade com que ele vinha em função desse cenário, dessas 2 janelas hidrológicas que a gente teve, né? Quem é do setor sabe que isso é cíclico, né? E que dependendo do nível do reservatório, a gente pode consumir, dependendo se eu passo uma janela, né, sem um regime de chuva, isso rapidamente ele vai estabelecer lá um nível crítico e vai forçar a curva do preço de energia, né? Para cima, né? Então, quem é do setor sabe, e também a gente, por exemplo, usando a fonte solar, a gente também nunca teve num preço tão competitivo dos equipamentos. Então, por um lado, eu tenho o PLD, que está baixo, que ele interfere na minha atratividade, por outro lado, eu tenho um CAPEX, que ele tá no mínimo, né? E como que eu faço esse trade-off, né? Como que o investidor ele vai tomar essa decisão? Putz, eu vou investir ou não, né? Muito vai de cultura, muito vai de apetite ao risco. A gente conversa com diversos investidores, nós estamos falando de TIR aí que chega a 2 dígitos. Estou falando mais centralizada. Sim. Tá? Porque distribuída é um outro nicho, aí o Bruno pode até me complementar, né? Mas a centralizada a gente vê dessa forma. Nós estamos passando num período que ele vai ser cíclico. Agora ele não... A nossa forma de enxergar Voltcom, né? Ele não está na velocidade com que ele via, teve uma diminuição, mas a gente entende que ele vai voltar. Ele vai voltar a ter o ritmo de implantação. Legal. Né? Concordo. Eu acredito o seguinte, que a gente experimentou uma inserção da geração distribuída, né, na matriz elétrica, assim, gigantesca, né? Nos últimos 3 anos, o incremento da geração do Parque Gerador do Brasil pela fonte de geração distribuída foi realmente relevante, né? Tanto é assim, participamos de discussão com distribuidora porque as distribuidoras elas informam, né, para fazer, enfim, o leilão do governo, para ver qual é a demanda de cada distribuidora, para agregar essa demanda, fazer o leilão. E que a distribuidora dizia exatamente que assim, olha, eu não tenho carga adicional demanda adicional para informar
porque a geração distribuída está atendendo, ela está ocupando esse crescimento orgânico da minha área de concessão. Então, sem dúvida, a geração distribuída teve uma inserção, um papel relevantíssimo nos últimos anos. Mas a geração distribuída, eu vou separar ela aqui em duas, né? Tem aquela do cliente ali residencial, seu comércio, que ele instala no seu telhado e tem o benefício ali localizado. E tem aquela geração distribuída, que são usinas um pouco maiores, até 5 megawatts, por exemplo, né? Fonte solar, que também teve um papel extremamente relevante. Com a mudança da legislação, a gente percebe claramente que essas usinas de maior porte, né, vai passar por um processo de acomodação, né? Houve não vou dizer desincentivo, mas uma redução na forma de remuneração dessa usina, que isso, mas por outro lado, como o Marco bem comentou, de lá para cá o preço do equipamento também assim reduziu de maneira expressiva. Uhum. Compensa um pouco essa mudança da legislação que impactou aqui na receita percebida dessa usina, né? Uhum. Mas acredito que a fonte de geração distribuída vai sim continuar tendo uma inserção grande nessa matriz elétrica como um todo. Da geração centralizada, como o Marco bem colocou, passamos por 2 anos aí de período úmido extremamente generosos aqui nos reservatórios, principais reservatórios do Brasil, região sudeste, a região sul também choveu bastante. Então, isso impactou de sobremaneira o preço de curto prazo. Uhum. Só que, historicamente, quando o preço de curto prazo reduz, né, de maneira persistente, os contratos que são firmados, ainda que seja de longo prazo, ele reflete isso nesses contratos. Eles ficam mais, acaba que esse timing fica mais frágil, né? Fica mais frágil e traz para baixo, apesar de que a gente sabe que isso é cíclico, né? Tem a questão da Laninha, do El Niño, que ora o período úmido está mais abundante, que a gente sabe que vai passar por restrições hídricas, com certeza que o preço vai subir. Mas as pessoas, na hora de negociar seus contratos, isso reflete. O preço da energia do momento reflete, com certeza, o preço da energia de longo prazo. E para você tirar um projeto do papel, projeto de infraestrutura, de geração, você tem que ter preço de energia de longo prazo que remunere esse projeto, senão ninguém tira do papel. Então, o que a gente percebeu é que no último ano, talvez nos últimos 2 anos, uma desaceleração forte de novos projetos de geração centralizada. Mas que isso não deve perdurar em função dessa retomada, certamente, em algum momento, do preço de geração para um ponto de equilíbrio, né? O preço de energia, na verdade. Então, a gente entende que geração distribuída vai ter seu papel relevante e vai, vamos dizer assim, incomodar a geração centralizada, porque parte do crescimento orgânico do consumo da energia vai ser ocupado por essa fonte de geração distribuída, mas, obviamente, que o Brasil... A gente estava falando há pouco sobre hidrogênio verde. Então, temos espaço. A demanda de eletrificação de frota de veículos. De frota. Então, assim, obviamente não vai se contar com geração distribuída para fazer frente a esse incremento de demanda, né? Não, legal. Agora, eu queria que vocês abordassem um pouquinho dos desafios e da cadeia como um todo, especialmente do trabalho em campo. Então, quais dificuldades vocês têm? Porque nós, né, na WM, nas usinas que a gente faz, a gente vai até a entrega, mas a partir daí, ou até da antes... cerca para dentro, né? É outra Você não história. enxerga nada, né? Exato. E assim, eu já estive em campo, eu sei exatamente que, assim, é um universo ali dentro, né? Então, eu queria que vocês explorassem um pouco dessas dificuldades e mostrassem o outro lado. Porque a gente sabe até entrega, mas a partir daí... Falando do solar, né? Então, assim, os parques descentralizados, normalmente o perímetro desses parques, pela incidência do recurso solar, ele ser mais intenso no Nordeste, Norte de Minas, Nordeste, a gente se depara com diversas situações, né? Então, a primeira, o perímetro do parque às vezes é maior do que o perímetro da cidade, que ele está perto. Então, quando você chega, tem um aspecto institucional super relevante, né?
uma área de ocupação do solo, de uso e ocupação de solo extremamente grande, né? E que muitas vezes tem até proteção ambiental, né? Tem. Muitos casos tem focos de proteção ambiental no meio da usina. Tem, que você tem que fazer as preservas, as reservas, porque pode ser que seja uma flora, uma fauna que seja característica aqui daquela região, daquela área, e você tem que preservar, né? Que, de certa forma, é muito saudável, né? O ponto é equilibrar, né, a necessidade do desenvolvimento e o aproveitamento do recurso, né? Porque geração de energia, né? Desenvolvimento do município. Exato. E quando a gente fala de semiárido, principalmente no Nordeste, você não tem uma terra fértil que você consiga fazer algum tipo de exploração. Então, o desafio ali é realmente você ter a transmissão para escoar, né, o que você vai gerar de energia. Mas eu acho que o ponto, né, de desafio olhando primeiro por esse lado institucional, ou seja, você está levando uma cadeia ali, um impacto muito grande ali para a comunidade local. E né? De fato impacta. E não é um projeto que normalmente é rápido. Isso, então você tem que ter um institucional forte ali com comunidade, com as lideranças locais. Muda a vida, né, Mal? Muda a vida da cidadezinha que está próxima, da cidade da população local. Exato. Então você tem que ter muito cuidado. Não, e isso, o institucional, quando a gente fala de uma centralizada, nós estamos falando de pegar um projeto de 400 a 600 mega. Quantas carretas de módulos vão ter? Né? E aí você... A gente sabe, né? Exatamente. Então, assim, é o tipo de coisa, o caminhoneiro, né? Eventualmente eu tenho algum gargalo lá dentro que eu não consiga escoar e me chega a 300 carretas num dia. O que eu vou fazer com esses 300 caminhoneiros? Exato. Uma chuva no dia anterior. O que eu vou fazer com esse pessoal que está lá? Então, eu acho que esse aspecto institucional, olhar como um todo, o impacto que eu vou trazer para a sociedade, isso tem estudos, né, de EIA, de RIMA, que antes de você implantar, o licenciamento ambiental pede. Então, assim, é um aspecto que traz, né, um impacto grande, né, para a comunidade local, ali para aquela região. Você, por outro lado, você traz o desenvolvimento, então normalmente você usa mão de obra local, então a gente faz parcerias com empresas para você fazer a qualificação de mão de obra e ter ali na região. Então você ainda desenvolve as pessoas que estão ali, né? Desenvolve a região, desenvolve as pessoas, você traz um giro na economia, porque você precisa, né, de toda a estrutura ali para alimento, né, para vestuário, né, aspectos de exames, de saúde, né? Então, normalmente, você faz esse institucional também. Num pico de uma obra dessa, você chega a ter 2.000 pessoas. Né? Então, é super relevante. E aí, colocando mais a lupa, né? Então, acho que tem esse institucional, que é super relevante. Que é o macro, né? Assim. E aí, quando você vem olhando, né, as necessidades da implantação, da cerca para dentro, né? Eu acho que tem um aspecto logístico interno, de distribuição de materiais. O módulo é sensível. Então, assim, se eu não tiver um planejamento... do trabalho, né? Também. Se eu não tiver um planejamento para fazer o descarregamento já na frente da montagem, eu vou ter que mexer nesse módulo mais de uma vez. E olha o meu risco. Né? A gente está falando de vidro, né? Exato. E assim, você tem um kit de montagem para cada módulo, como é que eu controlo isso para fazer com que na hora, né, que o pessoal da montagem esteja ali, não falte nada. E aí eu ganho a minha produtividade, né? Eu acho que esse é o termômetro do sucesso para execução, o cronograma executivo, né? Falando de execução, né? E aí tem todo esse contexto que você acabou de falar, segurança do trabalho, né? Eu tenho muito trabalho manual, que eu manipulo, maior risco, com as mãos, né? Então, como é que eu lido com esse risco? Como é que eu convivo? Eu tenho um fluxo de veículos interno muito grande, né? Eu vou fazer valas, né, para passagem, né? Para passagem de cabo que chega a ter 2 metros de desnível. Se eu não sinalizo, né, se eu não identifico, se eu não integro o diálogo de segurança, né? A parte ambiental, quando eu faço supressão vegetal, eu tenho que fazer resgate, afungentamento, né? Você imagina tudo isso em muita escala, né? Nós estamos falando de 400 a 600 MB, que chega a ter um perímetro que às vezes é maior do que a cidade, né?
Então, sobre o aspecto de execução, tem esse lado institucional, né? Eu acredito que a distribuição interna dos equipamentos, porque é muita área e você precisa ter uma inteligência de distribuição desses equipamentos dentro para você fazer a montagem. Até pelas UFVs, né? Exato. Pela potência de cada placa. Exato. Então, assim, essa é a inteligência central. Para mim, é o termômetro do sucesso da execução, né? E aí, para ter sucesso na execução, você entra nesse contexto, né, de segurança do trabalho, de meio ambiente. Então, vai fazer a supressão, vai fazer o enleiramento, vai fazer o corte, vai deixar armazenado. Muito animal de peçonha, né? Isso a gente até viu em uma das nossas obras, assim, muita cobra. Exato. Então você tem... E você não pode simplesmente pegar e... O que você faz com essa cobra, né? Não, e assim, segurança é algo que é todos os dias, né? E toda hora você tá, porque normalmente o animal de peçonha, ele vai buscar um lugar abrigado. Então, não é porque você fez o resgate ou afugentamento antes da supressão que você eliminou. Muito pelo contrário, vai ter migração. Às vezes você resgatou, você fez o afugentamento, beleza, você abriu aquela frente, tá tranquilo, mas daqui a pouco vai voltar. Aí ele vai ver uma sala que vai ter painel. Normalmente ele procura um abrigo que esteja calor, né? E aí é coisa que você... O inversor parece, assim, a casa perfeita. Exato. Tem o calor, fica um ambiente quentinho, controlado, ele se sente protegido, seguro, é ali que ele vai ficar. Né? Mas assim, eu queria que você falasse também sobre as dificuldades do recebimento dos módulos. Porque se a gente está falando de várias e várias carretas por dia, a gente também precisa ter os equipamentos necessários e adequados para fazer essa descarga. Pegando o gancho da minha fala alguns minutos atrás, né? Na hora de você fazer a descarga, né, dos equipamentos, né? Então, se você tiver que mexer nele, fazer um transbordo em algum lugar para depois mexer, vai aumentar o risco da integridade física do equipamento. Então, o ideal é que você tenha, né, já as frentes abertas para você já ir descarregando. E aí, obviamente, você tem que estar com os equipamentos preparados para fazer essa descarga, né? Então, se eu recebo, né, num caminhão fechado, eu não vou utilizar um caminhão Munk, porque, cara, isso aí é gambiarra. Você tem que entrar, né, com uma empilhadeira, né, enfim, para fazer o descarregamento correto, né, para que você preserve a integridade dos equipamentos. Isso. Eu acrescentaria, meu Mark, dois aspectos aqui, né, falando aí de geração centralizada e distribuída, né? Na geração centralizada, normalmente, as áreas são áreas assim, longínquas, distantes de centros urbanos mais desenvolvidos. Então, uma dificuldade, né, que a gente tem presenciado é mão de obra qualificada para estar disponível nesses lugares mais distantes. Isso não é nenhuma novidade, né? Se a gente pegar a fonte eólica também é assim, também, a hidrelétrica é pior ainda, né? Então, continua no Brasil essa dificuldade de ter mão de obra qualificada, empresas também de construção. Porque o que aconteceu com a fonte solar é democrática, como a gente falou, muita gente entrou como oportunidade mesmo, né? Mas não necessariamente tem a expertise, a experiência, né? O preparo. Então, isso é um ponto que a gente se depara em projetos de geração centralizada. De geração distribuída também, mas geração distribuída está mais próximo aos centros urbanos aqui. Então, a gente tem muita coisa aqui em São Paulo, em Minas. As distâncias são menores. As distâncias são menores, mas aí tem um outro aspecto que vale também para a centralizada, mas eu acho que vale mais para a distribuída, que é a insegurança patrimonial. Roubo de equipamentos, de cabo. É muito importante que seja tudo segurado. Para alguns casos, a gente até comentou da eólica, né, que tem a isca, porque até no transporte do porto à obra, você corre risco. Exato. E a gente está falando de usinas, apesar de ser usinas pequenas, tem ali alguns milhões de reais. E você não imagina que alguém vai se interessar em pegar uma placa solar, Exato. Né? Cabo, então, cobre, a gente já viu, né? Diversas obras aqui que a gente participou. A gente teve no interior de São Paulo, que o projeto foi nosso, mas a obra não era nossa, que chegou 10 ladrões lá com um fuzil e levou o rolo de cabo de cobre. Né? Enfim, 200, 400 mil reais levou mas assim, então,
uma dificuldade que a gente percebe, mão de obra, né? Sem dúvida. Mas nesses locais mais próximos a centros urbanos mais desenvolvidos, que tem uma criminalidade maior, né? Insegurança patrimonial é algo que preocupa, né? É um despreparo, né? Da segurança É. para a região como um todo e, obviamente, a gente está dentro desse contexto. Então, a gente sofre disso. Os projetos de geração distribuída, o aspecto ambiental, ele é importante, lógico, para todo projeto, mas não traz tanto desafio. Geração centralizada tem a questão da supressão vegetal, né? Porque ocupa uma área extensa e você tem que fazer a supressão, porque a projeção da placa não tem como ser diferente. Isso é um aspecto importante. Mas não traz assim, um desafio. Por exemplo, a eólica, a gente tem que trabalhar com guindaste, montar pás, torres. Sobre isso que é o último tópico que eu queria abordar, que é, na experiência de vocês, qual foi o maior desafio que vocês já enfrentaram? Ele foi assim, em que tipo de usina? Foi uma usina termoelétrica? Foi uma usina solar? Eu queria que vocês falassem o maior desafio que vocês já enfrentaram. Eu poderia falar aqui o seguinte, um desafio que a gente vivenciou em conjunto, né? Na mesma obra, que foi um parque eólico, que a gente trabalhou junto, e que assim, a gente tinha que fazer uma ampliação de uma subestação de 500 kV, seccionar, a linha estava seccionada, na verdade a gente tem que ampliar, né, a transformação, prazo extremamente curto, e assim, foi um trabalho de equipe extraordinário, porque em 13 meses a gente conseguiu colocar tudo isso de pé, eu não sei hoje, mas naquela época foi o prazo mais curto assim, de implantação de uma usina eólica no Nordeste. Nesse mesmo projeto, o fator de sucesso, a gente tinha 3 autotransformadores que levaria de 230 para 500 kV. Né? A gente conseguiu colocar esse transformador na base em 8 meses. Então mas assim, foi um trabalho, não foi nada, né, amistoso. Tranquilo. Foi aquele negócio assim de, cara, se não colocar e fazer aquele trabalho, e como que a gente ajusta aqui, como que a gente ajusta ali. Muito de parceria, né? Quando tinha uma situação que, cara, era a natureza do projeto que estava promovendo aquela situação. Cara, a gente entrava no barco e não quero saber se é culpa de fulano, não, vamos resolver, né? E foi um trabalho de time mesmo. Foi. Assim. O time de engenharia e o time de construção, bastante integrado. Exato. Me lembro que a gente, para comissionar, para colocar aquele trafo em operação, a gente precisa pedir autorização para o ONS, né? O ONS libera, só libera na madrugada, sábado. Então, a gente passou, acho que 2 noites seguidas, direto. Foi. Madrugada direto e para colocar o tráfego para... E assim, finais operação. de semana em local remoto, né? Então, nós estávamos em uma chapada que era em cima de uma serra. Então, assim, é um lugar extremamente alto que durante o dia ele é muito calor, só que à noite é muito frio. E o ONS libera para fazer os testes somente no sábado a partir da meia-noite, porque é onde a carga do sistema como um todo, nacional, está mais leve. Então, se tiver algum imprevisto, o impacto é menor. Né? Então, teve esse contexto todo também, né, que vale a pena citar. Você imagina que a gente, assim, meia-noite e 1h da manhã, batendo queixo de frio em pleno Nordeste, né? Você não imagina, no sertão né? nordestino. E assim, 40 pessoas mobilizadas, ambulância, motorista, socorrista, todo esse tipo de cuidado, né? Então, em total integração, colocamos café, pizza, pão, né? Você faz todo aquele diálogo de segurança, porque você está começando a trabalhar num sábado à meia-noite. Então, assim, quem que está realmente... Então, você tem que ter essa sensibilidade também, quem que não está legal para exercer, porque, eventualmente, você precisa fazer um ajuste em cima de um TP, que estar a mais de 2 metros de altura, né? Você precisa estar preparado para isso, a pessoa precisa estar preparada para isso. Então, foram muitas emoções. Eu acho que o resultado foi fantástico e, assim... E o desafio foi realmente o prazo. A gente colocou de pé num prazo que ninguém imaginava que fosse cumprir. A gente mesmo da equipe, a gente não imaginava que a gente ia conseguir né, colocar, mas foi legal. Não, muito bom. Então, eu gostaria de agradecer vocês por terem topado esse bate-papo. Achei que foi muito construtivo. Vocês tocaram em pontos extremamente relevantes.
e que nem sempre todo mundo conhece. Então, eu queria deixar um espaço para vocês dizerem qualquer coisa, curiosidades, principais dúvidas, enfim, o momento é de vocês. Legal. Agradecer vocês, Amanda, né, por ter nos convidado, e é sempre bom a gente discutir, né, Exato. visões diferentes, né? Trocas, né? Exatamente, né? Uma trade, uma empresa de engenharia, de construção, que tem muitas vezes visões, né? São nichos diferentes, então visões às vezes diferentes, né? Então acho que deu para trazer um pouquinho aqui acho que o pessoal de casa vai gostar do que a gente discutiu, e estamos à disposição, tanto a Voltcom, na nossa empresa de engenharia, quanto a Japi de construção. Reforçando, né, o que o Bruno falou, acho que nós da Voltcom, nós estamos preparados de A a Z. A gente oferta a solução. Então, a nossa musculatura, né, adquirida ao longo desses 20 anos do Bruno do setor elétrico, esses 16 meu, trouxe experiências assim. A gente transitou aqui desde institucional, estratégico até operacional. Então, a gente consegue, além de trazer essa solução para os nossos clientes, a gente consegue, no decorrer dos projetos, também pontualmente, colocar um ponto de vista que possa fazer com que ele aborde com um outro fornecedor dele, porque nós estamos para executar, ou nós estamos fornecendo a engenharia, né? Então, eu queria transmitir, né, que a Voltcom, em todas as fontes, nós temos expertise também em transmissão, apesar da gente não ter falado muito, mas estamos preparados também, qualquer projeto de engenharia que precise na transmissão, fiscalização, né? A gente tem essa musculatura, essa prontidão aí para ajudar a gente, os nossos potenciais clientes aí a desenvolver mais e mais o setor e, consequentemente, a nossa sociedade. Claro. Né? Não, muito legal. Obrigada, foi um prazer estar com vocês, e obrigada a você também, nosso ouvinte, que chegou até aqui. Se você tiver qualquer dúvida, você pode sempre nos contatar em wmcast@wmtrading.com.br. Muito obrigada.